tiver problema com relação ao sigilo, nós vamos responder tudo, não tem problema nenhum. E o segundo aspecto, esse não tão sério, duro como a sigilosidade, sigilo, é a estratégia de defesa, obviamente, do presidente com relação ao processo de impeachment. Existem algumas coisas que ainda estão judicializadas e estão tramitando, nenhum processo acabou judicial, né? Diferentemente do que algumas pessoas relataram. Existem recursos que foram oferecidos, inclusive recurso para o Supremo Tribunal Federal, que ainda não subiu para o Supremo, envolvendo só o direito de defesa. Né? E também a estratégia de defesa com relação ao que nós estamos fazendo no inquérito. E no inquérito, nós, depois do depoimento do presidente, nós tomamos, por liberalidade, algumas condutas no inquérito em diálogo com a polícia e em diálogo com o Ministério Público. Né? Nós abrimos, o presidente abriu mão de todo o sigilo. Ele se colocou à disposição, abriu no primeiro momento mão de todo o sigilo bancário e se colocou à disposição, abrir mão, por liberalidade, de todos os demais sigilos. Né? O delegado disse que, num primeiro momento, o sigilo bancário era suficiente, inclusive afastou aquela dúvida com relação à eventual conta em Santa Catarina. Né? E nós juntamos no inquérito, eu só pedi, como envolve dados sensíveis, dados da família, da pessoa física, né, as transações que são normais entre a conta da pessoa física e as contas da pessoa jurídica, porque o presidente é empresário, eu pedi que essas informações, diante dos vazamentos seletivos que têm acontecido, elas fossem guardadas numa pasta sigilosa. E o delegado concordou. Né? No último despacho que eu tive com ele, pessoalmente, nós até vimos um caminho lá juntos, né, na sala dele, com relação à intranet da polícia, para que ficasse numa pasta em sigilo, e aparentemente está na pasta sigilosa porque não vazou. Mas não tem nenhuma informação lá que não seja contabilizada, correta, justa, enfim. Então, eu repito, antes da gente abrir para as perguntas, né, nós vamos alternando, o presidente me orientou, talvez a gente não consiga responder porque envolve o sigilo, o inquérito, ou que atrapalha a estratégia de defesa, e a defesa técnica vai invocar essa prerrogativa de que não pode antecipar, porque do outro lado nós temos adversários que têm feito cálculos políticos, como o presidente disse, é uma disputa política. Né? Aqui dentro do Corinthians, o Corinthians é gigante. Então, os nossos principais adversários têm feito contas políticas, cálculos políticos, e isso a gente tem levado em consideração para a estratégia de defesa.